Quem nunca sonhou em ter aquele carro luxuoso, com um logo em formato de estrela? Hoje, a Mercedes é mundialmente conhecida como sinônimo de luxo, durabilidade e tecnologia. Karl Benz e Gottlieb Daimler, fundadores da Mercedes, foram os responsáveis pelos primeiros automóveis motorizados do mundo. Além de construir os primeiros automóveis do mundo, construíram também o primeiro ônibus e o primeiro caminhão com motor a gasolina e a diesel, que hoje é muito comum de se ver. Ficou curioso para saber como surgiu a Mercedes-Benz? Então já acelera o dedo no like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Antes de falar diretamente como surgiu a Mercedes-Benz, o que é crucial para essa história de sucesso são os fundadores, Karl Benz e Gottlieb Daimler. Karl Benz nasceu em 25 de novembro de 1844, filho de um condutor de locomotivas. Apesar dos limitados recursos financeiros da família, sua mãe conseguiu lhe proporcionar uma boa educação. Assim como prodígio, o garoto começou a estudar o desenvolvimento de chaves e fechaduras, mas logo seguiu o caminho do pai. Aos 15 anos, ingressou na Universidade de Karlsruhe, graduando-se em engenharia mecânica aos 19 anos. Durante 7 anos, o engenheiro recém-formado buscou treinamento em diversas empresas, sempre atuando na sua área de formação. Dentre elas, ele trabalhou como projetista em uma fábrica de balanças em Mannheim, na Alemanha. Em seguida, na cidade de Pforzheim, também na Alemanha, atuou em uma construtora de pontes. Por último, em Viena, Karl lidou com ferros para construção civil. Mas assim como nos empregos anteriores, ele não conseguiu se encaixar muito bem. De volta a Mannheim, em 1871, Benz montou uma sociedade com seu amigo August Reiter e criaram uma empresa que seria oficina mecânica e local de fundição de ferro. Infelizmente, o novo sócio não se mostrou confiável e o primeiro ano da empresa foi um completo desastre. Apesar de todos os problemas, Berta Hinger, noiva de Karl, comprou a parte de August na empresa com seu dote. A partir daí, o casal conseguiu liderar no desenvolvimento de novos motores com a fábrica que compraram após o casamento em 1872. Com esse cenário, o engenheiro alemão pôde se dedicar à criação de novas patentes, buscando adquirir mais lucro com os novos produtos. Assim, se dedicou ao desenvolvimento de um motor de 2 tempos a gasolina que fosse confiável. Tendo chegado ao seu objetivo, o novo motor foi patenteado em 1880, sendo seguido por diversas outras invenções. Dentre elas, temos o sistema de controle de velocidade, o famoso acelerador, ignição por faísca a bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, o sistema de câmbio e o radiador a água. Novamente, problemas começaram a surgir, dessa vez por causa dos bancos. Devido ao alto custo da empresa, o casal foi forçado a lançá-la no mercado como sociedade anônima para conseguir maior ajuda financeira. Assim, eles formaram uma associação com o fotógrafo Emil e seu irmão, restando a Karl Benz apenas 5% da empresa e um cargo de diretor. Além disso, as ideias dele foram totalmente desconsideradas no desenvolvimento de produtos no futuro. Portanto, se sentindo decepcionado, o engenheiro deixou a empresa em 1883. Sempre apaixonado em sua área de atuação, Karl Benz começou a trabalhar em uma oficina de bicicletas. Logo fez uma parceria com os donos Max Rose e Frederick e fundaram a companhia Benz Company Rheinischen Gasmotoren Fabrik, uma companhia que produzia máquinas industriais. A empresa logo cresceu e começou a produzir motores a gás. Com o sucesso da companhia, Benz pôde se dedicar ao desenvolvimento de um sonho antigo, uma carruagem que não precisasse de cavalos. Assim, seu interesse por bicicletas surgiu de inspiração para que ele criasse o primeiro modelo de automóvel. A nova invenção mostrou toda a genialidade do engenheiro. O motor 4 tempos de 1.600 cilindradas e cilindro único impulsionava o eixo traseiro por 2 correntes de transmissão. Além disso, havia um moderno sistema elétrico de ignição, resfriamento evaporativo e uma única roda dianteira. O modelo foi batizado de Benz Patent Motorwagen pelo próprio inventor. A direção do automóvel ainda era muito primitiva, levando inclusive a colidir contra uma parede durante a demonstração. Além disso, algumas modificações técnicas foram necessárias ao longo do tempo, chegando ao terceiro modelo em 1888. A partir daí, Karl
apresentou a nova invenção na Paris Expo e começou a comercializar. Até 1893, 25 unidades do Motorwagen foram montadas em parceria com Émile Roger. Ele possuía uma linha de produção em Paris e já tinha permissão para produzir motores para a Benz. Bertha Benz, esposa de Carl, estava ciente da necessidade de publicidade. Então, em agosto de 1888, ela pegou o patente Motorwagen número 3 e o dirigiu na primeira viagem rodoviária de automóvel de combustão interna de longa distância para demonstrar sua viabilidade. O modelo Motorwagen de 1886 é considerado o primeiro automóvel do mundo. O modelo teve 3 versões: patente Motorwagen número 1, patente Motorwagen número 2 e patente Motorwagen número 3. A partir daí, a Benz SE passou por um processo de expansão. Tendo em vista que o mercado de motores de combustão interna teve aumento significativo na demanda, Benz aumentou a fábrica de Mannheim e adquiriu mais uma em Vanderhofstrasse. De 1889 a 1899, a empresa passou de 50 para 430 funcionários. Assim, no final do século XIX, a companhia era a maior do ramo automobilístico, com 572 unidades produzidas apenas em 1899. Benz continuava a contribuir com sua genialidade, e em 1895 inventou os primeiros caminhões e ônibus movidos por motores a combustão interna da história. No ano seguinte, o engenheiro patenteou o motor Boxer, que trazia um novo conceito para a mecânica: pistões opostos, dispostos horizontalmente, sendo capazes de balancearem os movimentos e reduzirem as vibrações. Dessa forma, o modelo foi largamente utilizado até os dias de hoje, aparecendo em modelos da Porsche, Subaru e motores de alta performance para carro de corrida. Gottlieb Daimler nasceu em 17 de março de 1834. Frequentou a escola de desenho e passou uma temporada na França, onde adquiriu experiência prática na construção de máquinas. Além disso, também estudou engenharia mecânica. Daimler foi responsável por uma revolução na indústria europeia, na segunda metade do século passado, ao conceber um motor que funcionava em rotações mais altas, além de invenções como o carburador e a motocicleta. Soma-se a isso a criação de uma companhia que viria a ser uma das mais poderosas indústrias automobilísticas, a Daimler Motor Company. Posteriormente, Daimler-Benz. Em seu tempo, todos os motores operavam em baixas rotações, o que correspondia a poucas centenas de rotações por minuto. A maioria deles possuía cilindros horizontais, muito parecido com os dos primeiros motores a vapor. Coube a Daimler a tarefa de projetar um motor de pequenas proporções e, portanto, leve, capaz de desenvolver determinada potência por intermédio de altas rotações. Daimler esteve envolvido com o desenvolvimento e construções de motores a gás durante um longo período de sua vida, e em 1884 obteve a patente de um pequeno motor a gás que conseguia atingir rotações consideradas altas para o padrão da época. Para a ignição do mesmo, utilizava-se um sistema conhecido como ignição por tubo quente, um método desenvolvido inicialmente por Grug, em seu motor vertical a parafina de ciclo padrão Otto. No início do ano de 1885, Daimler obteve outra patente. Agora havia concebido motor monocilíndrico vertical em cárter e roda volante. Este motor serviu de protótipo para que os vieram a seguir. Nesse motor, uma válvula de admissão operava a sucção e a outra de exaustão era operada mecanicamente. Utilizou-se ainda na válvula de exaustão um dos produtos de combustão do motor, um governador responsável pelo fechamento da mesma, quando em operação as rotações superiores a um patamar estabelecido como máximo. O motor era refrigerado com circulação de ar em torno do cilindro, por intermédio de um sistema de ventilação. A fim que o motor funcionava com misturas chamadas de petróleo leve, vaporizado na presença de ar, Daimler criou o carburador de superfície, também em 1886. Em 1889, Daimler novamente dirigiu-se ao Instituto de Patentes, agora a fim de registrar o seu mais novo protótipo. Tratava-se de um motor bicilíndrico em V, cujos cilindros inclinavam-se em cerca de 15 graus. Esse protótipo foi muito bem sucedido, tendo sido realizada a produção em larga escala do mesmo. Muitos dos primeiros fabricantes de veículos automotores do continente europeu recorreram a esse tipo de motor para utilização em seus veículos.
Foram também utilizados como motor estacionário e de arranque para motores maiores. O método de operação dos motores Daimler foi muito bem sucedido em sua época, apresentando algumas inovações revolucionárias. Operava em ciclo padrão Otto e era de 4 tempos. Uma invenção de grande importância e logo incorporada aos motores Daimler foi o carburador com boia de alimentação, patenteado por Wilhelm Maybach em 1893. Maybach era um engenheiro alemão, antigo conhecido de Daimler, pois já trabalhavam junto desde 1872, responsável pelo sucesso de muitos dos seus projetos. Era dotado de grande senso prático e capacidade inventiva. Costumava-se dizer que era mais um artista que um engenheiro, dada a elegância de suas soluções para os problemas de engenharia. Formou com Daimler a chamada Daimler Motorengesellschaft, uma empresa automotiva. Maybach foi responsável pela concepção de construções do que veio a ser o primeiro carburador atomizador, por volta de 1900, ano da morte de Daimler. É responsável também pela concepção de um novo tipo de radiador, conhecido por Honeycomb, além do sistema de freios de expansão interna e de um motor 4 cilindros em linha revolucionária para sua época. Vimos que no período em que Benz testava o seu primeiro veículo automotor, Daimler projetava o seu motor de alta rotação, já citado anteriormente. Daimler foi capaz de adaptá-lo com a ajuda de Maybach a uma bicicleta, criando a primeira motocicleta que se tem conhecimento, no ano de 1886. No mesmo ano, o motor foi adaptado a uma carruagem, cuja dirigibilidade mostrou-se bastante satisfatória na medida em que era testada nas mais diversas estradas. Em 1889, Daimler resolveu criar um quadriciclo, mais adequado à adaptação do motor, criando um veículo de grande sucesso. Logo, a produção dos mais diversos modelos passaram à escala industrial. A origem do nome. Em 1899, a companhia de Daimler e seu sócio, Maybach, construiu um novo automóvel. O nome do automóvel viria a ser o nome da filha de Emil Jelinek, que era um rico empresário da época, Mercedes Jelinek. Jelinek prometeu comprar 36 automóveis da DMG se Daimler nomeasse o próximo motor como Mercedes 35HP. E se Daimler o tornasse o agente oficial para a venda dos automóveis na França, Áustria-Hungria, Bélgica e Estados Unidos. Sendo assim, Jelinek comprou os 36 carros e gastou 500 mil marcos, que era o dinheiro da época na Alemanha, atualizado no preço de hoje, aproximadamente R$1.600.000. Em 1901, o nome Mercedes foi registrado pela DMG em todo o mundo como uma marca protegida. A adoção do nome para os carros da empresa ajudou a evitar problemas legais porque depois da morte de Daimler, com 65 anos, em 6 de março de 1900, em Stuttgart, na Alemanha, a DMG decidiu vender o nome registrado Daimler e ficando com o nome de Mercedes. Surgimento da Mercedes-Benz. Daimler e Benz eram as grandes rivais de uma da outra. Então, em 1924, as duas empresas assinaram um acordo de ajuda mútua, devido à necessidade de estimular a economia germânica após a Primeira Guerra Mundial. Este acordo viria a ser quebrado em 2000. Mesmo assim, as duas empresas criaram seus próprios automóveis e as suas próprias marcas. Nele estava prevista a padronização de designer, compras, vendas e marketing, apesar de as marcas continuarem independentes. Assim, em 1926, as empresas se fundiram formando a Daimler-Benz, que batizou todos os automóveis como Mercedes-Benz. O nome Mercedes foi uma homenagem ao modelo mais importante da história da DMG, como dito antes, a Mercedes 35HP. Carl Benz decidiu acrescentar o nome Benz à marca Mercedes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a DMG foi uma importante contribuidora de meios de transporte como carros de combate, automóveis militares e motores para aviões. Benz trabalhou o resto da sua vida como membro do conselho administrativo da nova companhia. Carl Benz morreu em 4 de abril de 1929, com 84 anos, devido a uma inflamação nos brônquios. O famoso símbolo da Mercedes-Benz, representando a triplicidade das atividades da Daimler, fabricantes de motores para uso em terra, mar e ar. A estrela de 3 pontos foi adotada como logotipo em 1909. Após a morte de Gottlieb Daimler. Foi inspirada numa figura que ele havia desenhado num postal, o qual remeteu à sua esposa com o seguinte comentário: "Um dia essa estrela brilhará sobre a minha obra." Ao longo dos anos, o símbolo passou por várias alterações. Em 1923 foi acrescentado o círculo, e 3 anos depois, com a fusão das empresas Daimler e Benz, foi incluída a coroa de louros do logotipo da Benz. A forma definida foi adotada em 1933 e desde então se mantém inalterada. Mercedes-Benz no Brasil.
Em 1956, inicia-se a jornada dessa empresa de sucesso no Brasil, sendo fundada em São Bernardo do Campo, São Paulo. A marca iniciou a comercialização do seu modelo L302, que foi sucesso de vendas, afinal, era o primeiro caminhão no Brasil movido a diesel. Com o passar do tempo, a presença dos modelos no mercado brasileiro foi ficando cada vez maior através da produção de mais caminhões e importações de alguns automóveis. Atualmente no Brasil existem fábricas da Mercedes em São Bernardo do Campo, inaugurada, como já disse, na década de 50, que produz caminhões, chassis de ônibus, cabinas e agregados, motores, câmbios e eixos. Possui também uma em Juiz de Fora, Minas Gerais, que faz caminhões desde 2012. Antes disso, a planta de Juiz de Fora chegou a fabricar veículos de passeio. E mais recente, no dia 17 de 12 de 2020, a Mercedes-Benz anunciou que decidiu encerrar a produção de automóveis no Brasil. A montadora tem uma fábrica de veículos de luxo em Iracemápolis, no interior de São Paulo, que empregava 370 trabalhadores. A Mercedes justificou a decisão em comunicado, no qual afirma que tem trabalhado na otimização de sua rede global de produção para desenvolver a eletrificação e digitalização de seus veículos. Somando a isso, a situação econômica do Brasil tem sido difícil há muitos anos e foi agregada pela pandemia da Covid-19. E para encerrar o vídeo, vou estar falando aqui algumas curiosidades sobre a Mercedes-Benz. O triciclo único fabricado por Benz encontra-se atualmente em exposição no Museu de Munique. O tanque de gasolina do triciclo tinha espaço para armazenar apenas 4 litros de gasolina. Benz, além de tudo, também criou peças para os seus veículos que não existiam na época, como bateria, vela e bobina. Mercedes é um nome feminino tipicamente espanhol, que significa misericórdia. Bom, galera, e essa foi a história da Mercedes, que atualmente continua sendo uma das grandes fabricantes de carros de luxo, entre outros. Então, não deixe de se inscrever no canal, acelera o dedo no like e ative o sininho para não perder o nosso conteúdo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Ah, e antes que eu me esqueça, deixe nos comentários qual das próximas marcas você gostaria de ver aqui no canal. Valeu, tamo junto, galera!